Devil May Cry chegou no Netflix fazendo bastante barulho, trazendo uma expansão do universo da série de jogos agora para as telinhas e também nos apresentando coisas bem interessantes. Uma história que irá girar ao entorno de Dante, que é um caçador de demônios, mas nem tudo é o que parece. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa série, primeiro sem spoilers e depois sem spoilers sobre ela, né? Que assim eu consigo abordar alguns aspectos mais específicos da trama ali, principalmente do final da série ali, dando o meu pitaco do que eu achei do final da série e também explicando ali o que eu entendi do final da série, né? Não esqueçam, como sempre, de comentar aí embaixo o que vocês acharam da série e também do vídeo. Também deixa o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso aqui do mundo da cultura pop, né? Sem mais enrolações então, vamos ao que interessa, vamos falar de Devil May Cry. A primeira coisa que eu acho interessante de pontuar é como essa série consegue nos apresentar este universo que é muito rico de Devil May Cry. Eu não joguei todos os jogos, na realidade eu joguei um jogo até o final, que foi o DMC, que eu acho que é o Devil May Cry 5, se eu não me engano, né, na lista ali, eu acho que ele tá como 5, mas na época a gente ficou, ele era conhecido como DMC, né, que era meio que um reboot da saga, só que aí depois eles acabaram voltando atrás, acho que vocês entendem, né. Mas teve outro jogo também, acho que foi o Devil May Cry 4, que tem o Nero, se eu não me engano, que eu joguei até a metade, mas eu não zerei ele, não fui até o final, né? Mas eu acho que é muito interessante a forma como eles pegam esse jogo, que é um hack and slash, que nada mais é, né? Pra quem não entende muito aí de videogames, o hack and slash nada mais, nada menos é do que você andar e bater nos inimigos. E claro, o Devil May Cry sempre teve uma história, um pano de fundo muito interessante, uma história ali que consegue unir de vários elementos, tem uma parada com anjos e demônios, é uma parada bem interessante realmente. Só que a história sempre gira em torno do Dante, do Nero, do Virgil. O Nero é um personagem que não apareceu ainda, né? Será que eu tô dando spoiler? Eu acho que não, né? Mas enfim, é uma história que vai girar mais em torno do Dante, né? Aqui nessa série, não. Nessa série, eles pegam o Dante, ele realmente é um personagem muito interessante, muito legal, só que eles dão um contexto maior para o universo de Devil May Cry. Eles criam um universo expandido de Devil May Cry, eles criam ali coisas ao redor do Dante. Então o foco é o Dante, mas o foco também é o universo de Devil May Cry. Em alguns momentos o universo de Devil May Cry, ele é até mais importante do que o Dante para a série, sabe? E esses episódios em que o universo de Devil May Cry ou alguns outros personagens são tão importantes quanto o Dante, a série brilha. Isso eu achei maravilhoso de verdade. Bom, para quem não assistiu a série, não sabe muito do que se trata, eu vou dar um pequeno contexto aqui para vocês, né? Na série nós vamos acompanhar o Dante, que é um caçador de demônios, mas que ele tem um segredo ali que nem mesmo ele sabe, ele vai descobrindo aos poucos ali ao longo da série, né? Acontece que um desses demônios malucos ali, que é um coelho branco, ele tá tentando pegar o colar do Dante, porque o colar do Dante nada mais nada menos é do que uma espécie de barreira que protege, né, que faz com que o mundo dos demônios não se interliguem com o mundo dos humanos. Então os demônios não conseguem invadir o mundo dos humanos, né, a terra e tudo mais. Então esse coelho, ele tá tentando pegar este colar à medida que o Dante tá tentando proteger esse colar, porque é a última relíquia da mãe dele, né? O último presente que a mãe dele deu antes de morrer foi este colar. E também a gente tem a Dark Con, que é uma companhia paramilitar ali, que tá também tentando pegar o colar para proteger o colar e não deixar que o coelho branco consiga colocar as mãos nele, né? Para impedir o apocalipse. Essa Dark Con tem uma personagem que é uma personagem bem central nessa trama, que é a Mary. Ela é uma tenente ali desse esquadrão e é muito habilidosa, mas não apenas isso, ela não é apenas habilidosa. Isso porque a série vai constantemente dividir o protagonismo do Dante com ela, o que eu não acho que seja um problema, muito pelo contrário, eu acho, como eu já pontuei, que nisso a série consegue brilhar ainda mais. E é claro que eu acho o Dante um personagem muito da hora, ele é aquele personagem que todo adolescente vai gostar, e eu não digo isso de maneira pejorativa, eu falo mais como se realmente todo adolescente vai gostar do Dante, porque ele é aquele personagem fortão, não fortão de músculo, mas forte, ele deita geral na porrada, tá ligado? Mas uma coisa que a série faz de muito interessante também é pegar esse personagem que deita geral
na porrada, que é uma pessoa mais fanastrona ali, uma pessoa mais cômica e tal, e eles também dão uma importância pra ele, né? Lógico, ele é o protagonista, mas a série consegue criar muita coisa ao redor dele e consegue criar muita coisas para ele também, para que ele consiga realmente se sobressair a outros personagens. Mas eu acho, né, voltando para essa parte de dividir o protagonismo, eu acho muito interessante como essa série, que não é tão longa assim, ela tem 8 episódios de 30 minutos, então ela tem 4 horas de duração ali, mais ou menos, ela consegue nesse tempo jogar a narrativa para outros personagens, outras tramas, criando realmente e desenvolvendo esses outros personagens. Não é apenas o Dante, como eu já disse. Essa série ela brilha muito em expandir o universo como um todo de Devil May Cry. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas pô, o episódio 6 dessa série é maravilhoso, é o meu episódio favorito, é um episódio quase que não tem diálogo nenhum ali, ele tem poucas falas, mas ele é um episódio perfeito. Foi o episódio que eu mais gostei dessa temporada inteira. Ele é muito perfeito dentro da sua proposta, o que compactua também muito bem com o todo da série, né, que traz sim uma proposta de ser algo estiloso, mas também não perde a qualidade, né, uma série que é estilosa e também uma série que tem bastante qualidade. As lutas são muito boas, as coreografias, a trilha sonora é coisa de maluco, é um nu metal, desde a abertura a gente já vê que vai ter um rockzão bem legal e tudo mais ali para dar energia, coisa que lembra bastante realmente os jogos de Devil May Cry, né, mas tem uma parada que me incomodou, né, eu tenho que pontuar isso, não tem jeito, é porque tipo assim, a série toda tem uma estética meio 2D, né, a série ali parece que ela é feita em 2D, só eu não sei se é 2D mesmo ou se eu tô maluco, mas tipo assim, tem umas horas em que tem uns demônios em que eles parecem que está em 3D ou eles estão em algum outro elemento, vamos dizer assim, do que o resto da série, então parece que eles estão descolados da série, sabe, eu acho que é 3D, né, então isso realmente me incomodou bastante, mas é uma escolha técnica, né, uma escolha mais técnica da série de fazer isso, o que eu não curti tanto, né. E uma outra coisa que eu gostei também bastante nessa série é as referências que ela vai trazendo ao universo da Capcom, né, que é a empresa que fez o Devil May Cry. Eles citam Raccoon City ali algumas vezes, eles têm o personagem do Mega Man em algum episódio ali da série também, então esses detalhes são bem interessantes, além também da série conseguir fazer boas críticas a algumas coisas que nós vemos na nossa realidade aqui, lógico, utilizando elementos daquele mundo, daquele universo, mas coisas que casam bastante com a nossa realidade, entende? Mas para entrar nestes aspectos eu preciso entrar na zona de spoilers, então peço que vocês que não assistiram a série ainda, vão lá assistir a série e depois voltem aqui para saber mais do que eu achei da série como um todo, ou se vocês não ligam para spoiler, continuem aqui, né, porque assim, eu vou falar bastante sobre o final da série principalmente, então pode ser que vocês tomem spoiler aí na lata, né. Não esqueçam de deixar o like se gostaram do conteúdo, que ajuda bastante aqui o canal. Também é uma métrica interessante para eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais conteúdos. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso aqui do mundo da cultura pop, né? Bom, para os que ficam, vamos então entrar na zona de spoilers e falar mais sobre essa série agora com spoilers. Vamos lá! Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Bom, a série, além de tudo que eu já comentei de maneira um pouco mais ampla, também faz bastante crítica a algumas situações da nossa própria realidade, né? Utilizando, claro, elementos daquele mundo, daquele universo que se cria, mas também conversando bastante com a nossa realidade aqui da vida real, né? Isso porque nós vamos ter aquele fanático religioso do vice-presidente, que pode ser que ele use esse fanatismo, mas como uma desculpa para suas ações nefastas, sabe? Pode ser que ele de fato não seja uma pessoa religiosa, ele só está usando isso para realizar ali os seus objetivos, né, para realizar ali os seus anseios. Mas no final da série nós também temos uma coisa bem pontual ali, uma coisa que pode ter sido feita de maneira um pouco mais corrida, mas eu acho ali que cabe bem com que a proposta da série, né, que é a parte em que os Estados Unidos realmente invadem ali o inferno, né, que é Mackay no caso, eles invadem Mackay e eles colonizam Mackay, pô, e isso é maluquice, o que nos leva também a um detalhe muito pontual, que isso é uma clara referência aos países que os Estados Unidos estão constantemente invadindo. Eles sempre falam, a gente vai invadir ali para levar democracia, a gente vai invadir ali porque tá acontecendo alguma coisa ruim, só que na verdade é sempre para pegar petróleo, essas coisas, né, a gente já sabe disso. Mas também ali no meio da série tem um detalhe bem interessante, quando a Mary tá naquele prédio, né, que nós vemos como esses macaianos, eles são tratados quase que
como imigrantes que foram para os Estados Unidos, né? Ali, tipo, como realmente imigrantes da nossa realidade aqui, da vida real, são tratados quando eles vão para os Estados Unidos, né? Nós vemos como a Mary sofreu uma lavagem cerebral para acreditar que todo demônio, todo macaiano é sanguinário e escroto, sendo que nós vemos que não é muito bem assim. Nós vemos ali, através daquele maravilhoso 6º episódio, que os macaianos nada mais são do que pessoas, são pessoas ali tentando sobreviver, não pessoas humanas, né, pessoas ali de outra, são seres, né, vamos dizer assim, são seres que estão tentando sobreviver àquele mundo hostil, aquele mundo ali que já foi pro saco, né. Então quando eu digo que eu gosto muito de como a série divide entre o Dante e também outros personagens, outros dramas pessoais de outros personagens, é disso que eu tô falando. Isso porque nesse 6º episódio a gente não tem o Dante, a gente tem a Mary e também o Coelho, e a gente vai entendendo ali, a gente começa meio sem entender porque que tá mostrando os dois nesse ponto, e aí de repente a gente vê que eles meio que se convergem a história deles, e pô, esse episódio é lindo, é maravilhoso, e nós vemos como a Mary ao longo da série vai meio que percebendo que talvez a visão de mundo dela estivesse errada, talvez nem todo macaiano seja realmente maluco, escroto e tudo mais, mas no final ela é o que ela foi treinado, que ela foi conduzida, condicionada para ser, né, uma cachorrinha adestrada, como diz o vice-presidente. Então ela vai fazer o que ele mandar, não importa se pessoas inocentes vão morrer. Eu acho que ela não sabe ainda que o vice-presidente tinha mandado matar os macaianos, ela acredita que eles morreram na explosão ali do negócio e isso foi culpa do Coelho. Eu creio que na 2ª temporada ela possa descobrir isso, e isso pode ser um condicionamento para que ela troque de lado. Não tô dizendo que ela vai se juntar aos Makai, mas eu acho que ela vai ficar meio que naquele limbo, tá ligado? Ela não vai ser igual o Dante, eu acho que o Dante vai ser isso também. Eu acho que o Dante ele não vai lutar pelos Estados Unidos, mas ele também não vai lutar por Macai. Eu acho que ele vai, tipo, lutar pelos macaianos, no caso, entende? O episódio 6, ele também foi fundamental para mostrar um pouco sobre a história do Coelho, para dar aquele background desse personagem. Ele era um humano que via o mundo bem cinza ali, um humano que não via cor no mundo, só que aí quando ele vai para esse outro universo, quando ele vai para Macai, ele descobre uma nova família, ele encontra uma família nova ali, e aí o mundo ganha mais cor. E por conta daquele ambiente ser bem tóxico, as crianças morrerem constantemente por conta daquele ar poluído, ele tentou ajudá-los a trazer eles para o mundo deles. Só que é aquela coisa, né? A Dark Con, ela é treinada para matar macaianos, então eles foram lá, na hora que eles saíram do portal, eles mataram todos, eles dizimaram todos. Pô, isso é uma clara referência, sério, isso pra mim, na hora que eu vi isso, pra mim ficou claro, é uma referência ao momento atual dos Estados Unidos, pô. Recentemente eu vi um vídeo de pessoas civis usando armas e indo prender, entre aspas, imigrantes, tá ligado? Tipo assim, isso é inconceptível. Como que, tipo, acho que eram dois homens. Como que 2 homens civis com porte de arma vão ir ameaçar outras pessoas, tá ligado? Isso pra mim não faz o menor sentido. E até imigrantes que estão lá legalmente, que tem green card, eles vão lá ameaçar. Mano, eu acho isso maluquice, pô. Então nós vamos entendendo o sentimento do Coelho a partir deste ponto. Nós vamos entendendo que nada mais, nada menos ele é do que uma pessoa ali, um refugiado que tava tentando levar os seus outros ali, as suas pessoas, né, os seus amigos, sua família, para um lugar que ele acreditava ser melhor, mas quando ele chega naquele lugar, a família dele, os amigos dele é completamente dizimada, o que nos leva também para o final da série, no qual nós vemos o Virgil se revelando. Nós já sabíamos mais ou menos que era o Virgil, mas né, ele se revela. Então ele vai libertar esses macaianos que estavam presos presos pelo governo dos Estados Unidos, né, por assim dizer, e o Virgil ele se mostra que ele vai se revoltar contra os humanos agora, né, ele vai lutar do lado dos macaianos. Isso é muito interessante porque agora os macaianos, os macaianos que só queriam viver em paz, eles vão realmente se voltar contra os Estados Unidos. Aqueles macaianos que a gente viu no prédio lá, que estavam só tentando sobreviver, agora esse tipo de macaiano vai realmente se voltar contra os Estados Unidos. E por que eles vão fazer isso? Porque os Estados Unidos invadiram o planeta deles, colonizaram o planeta deles, começaram a roubar minérios do planeta deles, tá ligado? E aí eu te pergunto, né, quem imaginaria
que se um país invadisse outro, tentasse colonizar, tentasse matar, dizimar aquela população, teriam pessoas que iriam se voltar contra elas, né? Quem imaginaria isso, né? Os Estados Unidos só faz merda, né? Bom, e aí na segunda temporada, então, provavelmente nós vamos ter uma guerra que vai prometer ser muito da hora, até porque o Dante, ele entendeu, de certa forma, o ponto ali do coelhão gigante, ali do coelhão branco, né? Ele sabe que ele tava fazendo as coisas de maneira errada, né? Muito por conta de uma visão meio deturpada ali da realidade, também por conta da Dark Con ter feito aquilo que fez com ele, né? Ele tava com um sentimento de puro ódio, mas o Dante entendeu meio que o ponto dele ali e conseguiu realmente ver como Makai é um lugar totalmente escroto, um lugar ali que já foi pro saco, e ao passo também que nós vamos vendo como a Dark Con é uma merda por si só. Ela é uma empresa, o puro suco ali do colonizador dos Estados Unidos, né? Tudo que eles queriam ali era realmente invadir Makai e começar uma guerra santa, entre aspas, para conseguir roubar o minério, né? É sempre aquela desculpa que os Estados Unidos dão para entrar em território alheio, entrar em território inimigo, vamos dizer assim, né? Não inimigo, mas entrar em territórios de soberanos, de outros países soberanos, e roubar o minério, roubar as coisas que ele tem ali, o petróleo e tudo mais, né? E possivelmente nós vamos ter o Dante lutando contra o Virgil, porque agora o Virgil, ele tá com sangue nos olhos. Então ele vai querer destruir a humanidade ali. Não sei se ele vai destruir a humanidade, eu acho que não, mas eu acho que ele vai querer lutar contra a humanidade, e aí o Dante vai poder lutar contra ele. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas é uma coisa que eu acho que vai acontecer de maneira bem interessante. É uma série que entrega muitas coisas bem legais ali, coisas bem estilosas, mas também entrega muito conteúdo ali, entrega uma coisa ali, uma qualidade bem legal, entregando também um final que cria diversas possibilidades que me deixa bem curioso para essa segunda temporada. Mas eu quero saber o que vocês acharam da série e do vídeo. Deixem aí nos comentários pra gente trocar essa ideia maneirinha. Também não esqueçam de deixar o like no vídeo se gostaram do conteúdo, que assim eu trago cada vez mais vídeos aí pra vocês, né? E também ajuda demais aqui o canal. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso, nenhum tipo de vídeo aí, resumo, críticas de lançamentos da semana, coisas bem legais aí pra vocês, né? Me sigam nas outras redes sociais, porque lá também tem conteúdos bem legais, conteúdos bem curtos lá, de 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo de lá também. O link vai estar aí na descrição. Me despeço aqui, muito obrigado e até uma próxima. Valeu!